E aí, pessoal, tudo bom? Como é que tá sendo a quarentena aí? Como é que vocês estão lidando com essas aulas à distância? Eu vou, a pedido da professora Carla, aliás, queria agradecer o convite para dar aula para vocês. É algo que eu gosto muito, né? Já fui tutora do sétimo, do oitavo período. Já trabalhei também no HCT com os residentes e com os alunos do internato há uns anos atrás. Então é um prazer estar aqui novamente, mesmo que seja à distância, e aí eu não consigo ter aquele contato com vocês, que é muito bom, que eu adoro, mas para falar um pouquinho sobre neoplasia gástrica, tá? Primária. Então a gente vai esquecer dos cânceres que dão metástase para o estômago e a gente vai falar dos tumores principais que se originam no estômago, tá certo? O objetivo da aula é abordar as principais neoplasias gástricas primárias, com ênfase no adenocarcinoma, porque é disparado o mais comum, tá, dos tumores gástricos primários. Fazer com que vocês estejam aptos a fazer o diagnóstico presuntivo e solicitar os exames diagnósticos que vão confirmar a hipótese de vocês. E discutir as formas de tratamento existentes. Os três principais temas que eu vou abordar vai ser o adenocarcinoma gástrico, que corresponde a 95% das neoplasias primárias, o linfoma malte e os tumores estromais, que é o GIST. Vamos começar então pelo adenocarcinoma, tá? O adenocarcinoma, ele pode ter uma apresentação na endoscopia, como vocês estão vendo, essa lesão tumoral enorme, uma ulceração aqui, bem no centro, tá vendo? Essa parte branquinha aqui em cima é fibrina e sangramento. Assim como ele pode ser apenas uma discreta depressão da mucosa, com enantema, que é esse vermelhinho aqui, e que se o endoscopista não for minucioso, não tiver um olhar clínico oncológico, isso facilmente é perdido, tá? Por isso que eu costumo falar que o adenocarcinoma é como se fosse um lobo em pele de cordeiro, porque muitos dos casos são precoces, são bem no iniciozinho, e se a gente não tiver olhar clínico, não tiver tecnologia endoscópica disponível, certamente a gente vai deixar passar um lobo, tá? Vai achar que é um cordeiro, vai achar que é uma endoscopia tranquila, normal, ou com uma discreta gastrite. Aquela gastrite não é bem uma gastrite, já é um adenocarcinoma em fase muito inicial. Falando de epidemiologia, eu quero que vocês saibam que o adenocarcinoma ele é um tumor epitelial, ou seja, lembrando lá da anatomia, né, das camadas da parede gástrica, a primeira é o epitélio. Então, é um tumor que se origina da superfície do estômago. Logo, é muito fácil para nós endoscopistas enxergarmos essa lesão, né? Tirando aqueles casos que podem confundir, né? Pode parecer uma gastrite, pode passar desapercebido, mas é um tumor que eu quero que vocês saibam que ele surge da camada superficial. É um tumor de país em desenvolvimento, mais frequente, mas está no mundo inteiro, tá? Sexo masculino, negros, pacientes idosos, tá certo? Esses são os principais fatores de risco e eu coloquei em vermelho os principais. H. pylori, disparado, é o principal fator de risco para adenocarcinoma gástrico. Parente de primeiro grau com câncer gástrico, ou seja, pai, mãe, irmão, irmã. Tabagismo, você ter na endoscopia gastrite atrófica e metaplasia intestinal, e a gente vai entender melhor o que é isso. Isso eu só sei na biópsia. Lógico que eu vejo alterações macroscópicas na endoscopia que me sugere que é uma atrofia, que é uma metaplasia, mas esse resultado definitivo é por histopatológico. E obesidade. Obesidade é uma doença mundial, né? E que por si só gera um processo inflamatório crônico no paciente. E a gente está aí, durante a pandemia do Covid, está vendo muitos obesos, né, ter um pior prognóstico da doença, provavelmente por esse estado inflamatório crônico, por algum distúrbio de imunidade, né? E isso também é fator de risco para o câncer gástrico. E eu coloquei entre parênteses cárdia,
porque parece que a obesidade é mais fator de risco para o câncer proximal, daqui de cima do estômago, da cardia, né, da junção esôfago-gástrica, do que do adenocarcinoma distal, do antro, por exemplo. Mas existem vários outros fatores de risco que vocês estão vendo na tabela, tá bom? Então, principalmente, eu quero que vocês saibam que tudo aquilo que cause inflamação crônica, atrofia da mucosa gástrica, tudo, qualquer coisa que gere isso, gera fator de risco para adenocarcinoma, tá? Porque essa atrofia gástrica, ela é um substrato para que as células do estômago se proliferem em outro tipo celular, numa forma de se defender, só que se não for muito bem autorregulada, vai gerar uma neoplasia. Tá? Então, tudo que gera atrofia, gera lesão de célula parietal, vamos lembrar lá da fisiologia, deixo de produzir HCl, o meu pH do estômago aumenta, eu tenho feedback aí da gastrina, que ela aumenta também, e a gastrina, ela é um fator de proliferação celular também. Vou falar isso mais à frente na tabela, já me adiantei. Quis resumir num slide só os principais fatores de risco. Então, é homem, idoso, que esteja infectado pelo H. pylori, esse desenhozinho aí embaixo, que na endoscopia tenha metaplasia intestinal, atrofia e fatores de risco de parentesco, né? Parentes de primeiro grau. Se vocês estiverem diante de algum paciente na anamnese de vocês que tenha esses fatores de risco, tenho que trazer verdades para vocês, não é mesmo? Então, brincadeiras à parte, eu quero que vocês saibam que aquele slide anterior é o paciente que eu não quero ter, né? Eu tenho que seguir esse paciente, orientar esse paciente para que ele consiga mudar todos os seus fatores de risco que sejam modificáveis. Ele não vai conseguir mudar a idade, ele não vai conseguir mudar a raça, mas ele vai conseguir mudar o H. pylori, ele vai conseguir mudar o tabagismo, não vai conseguir mudar pai, mãe, irmãos, mas ele vai conseguir mudar o etilismo, vai conseguir mudar a obesidade, ele vai conseguir mudar muita coisa. Então, é nosso papel orientar, tá certo? Bom, então agora vamos falar um pouquinho do principal fator de risco, que é o H. pylori. Ele aumenta em 6 vezes em relação à população normal o risco de adenocarcinoma porque ele gera uma inflamação crônica do estômago, né? Lógico que vocês podem me perguntar assim, mas Luciana, todo mundo que tem H. pylori vai ter câncer gástrico? E a resposta é não. Não por quê? Porque eu preciso de fatores genéticos do hospedeiro, né, do ser humano, que junto com o H. pylori vai predispor à formação da neoplasia. Então, eu tenho um H. pylori. Eu tenho um H. pylori de cepa ruim, essa cepa aí que eu vou deixar vocês pronunciarem, né? CAGA. E eu tenho fatores relacionados ao hospedeiro, mutações relacionadas à interleucina 1, então, que são fatores que aumentam o poder oncogênico do H. pylori. Então, associado aos meus fatores genéticos e associados à cepa do H. pylori, eu aumento ou não o risco de um paciente ter adenocarcinoma pelo H. pylori. Gastrite crônica, atrofia e metaplasia intestinal. Para vocês entenderem isso, não tem como vocês não entenderem, não saberem, não estudarem a cascata de Pelayo-Correia, que foi quem descreveu a origem do adenocarcinoma, que eles perceberam que o adenocarcinoma, e aí vocês vão ver mais lá na frente, que é o adenocarcinoma do tipo histológico intestinal, da classificação de Lauren, então essa cascata de Pelayo-Correia serve para o adenocarcinoma intestinal, ele vem de uma mucosa normal, que ela é agredida de forma permanente, persistente, e nessa forma de agressão, ele tenta se defender mudando o seu epitélio, o nome disso é uma metaplasia, e aí nessa transformação do meu epitélio de origem para um epitélio que talvez me defenda melhor, e aí o estômago começa a achar que o epitélio que talvez defenda melhor seja um epitélio semelhante ao do intestino delgado, por isso que é metaplasia intestinal, eu começo a ter nessas células da metaplasia, em algum momento, displasia, que é o que eu preciso para ter um câncer, o adenocarcinoma, tá?
Então, nessa fase aqui, essa tabela é em espanhol. Então, tá vendo que tá mucosa gástrica normal e depois tá gastrite não atrófica? É porque ainda não é atrófica, ela é crônica, mas não é atrófica. Quando eu passo da crônica para atrófica, aí, meu amigo, aí começa realmente a bola em direção ao gol pro adenocarcinoma. Peguei aquela tabela, inseri os fatores de risco que eu falei anteriormente, então vamos entender um pouquinho mais essa tabela, essa cascata de Pillay e Correia. Então eu tenho uma mucosa normal, que ela é agredida, tá, pelo H. pylori, por exemplo, gerando uma gastrite superficial crônica, e aí eu tô lá comendo sal, tô lá comendo meu hambúrguer, tô lá comendo várias coisas, que a dieta também é fator de risco, né? Os condimentos, essas comidas enlatadas, que tem muito sódio. E aí eu gero uma inflamação crônica, gero uma gastrite atrófica. Essa gastrite atrófica faz com que eu perca as minhas células parietais, produtoras de ácido clorídrico. Isso vai fazer com que o pH do meu estômago aumente e, ao mesmo tempo, reduza a vitamina C, que é um fator protetor. Com esse pH aumentado, eu faço com que as bactérias que antes não sobreviviam ao estômago comecem a sobreviver. E elas vão pegar aqueles alimentos, vão metabolizar os nitratos dos alimentos em nitrosaminas, que são fatores bem descritos já como oncogênicos, e aí isso vai favorecer a metaplasia, a displasia e o carcinoma. Tá bom? Lembrando que quando eu tenho um aumento do pH, eu estimulo as células produtoras de gastrina. Opa, preciso aumentar minha produção de HCl. Então, a gastrina aumenta, só que eu não tenho célula parietal, porque eu tenho uma gastrite atrófica, então essa gastrina vai estar permanentemente elevada, e gastrina permanentemente elevada é um potente indutor de proliferação celular. Então, qualquer condição na literatura que gere uma hipergastrinemia, provavelmente vai ser fator de risco para adenocarcinoma gástrico. Dieta, como eu falei, sal, rico em nitratos, ingestão de álcool. O álcool ele é metabolizado no fígado em um metabólito tóxico. É fator de risco lá para o câncer de fígado, mas também é fator de risco para o câncer de estômago, tá? O tabagismo por si só é uma substância oncogênica, né? Possui substâncias oncogênicas dentro do cigarro. A gastrectomia parcial, seja por qualquer motivo, eu fui ali do paciente e tirei o antro, por exemplo, uma gastrectomia parcial, uma antrectomia, e reconstruir, principalmente na reconstrução a BIL-ROT2, a gente vai relembrar aí, eu gero um fator de risco para adenocarcinoma. Por quê? Aquela anastomose do estômago com o jejum faz refluir muita bile. E essa bile que reflui, ela começa a lesar a mucosa gástrica remanescente, e a gente vai entender melhor, gerando adenocarcinoma. O risco desses pacientes operados varia de 1,5 a 3 vezes mais para adenocarcinoma após 15, 20 anos da cirurgia, tá? Então, essa é a cirurgia de BIL-ROT2, tá? Eu tirei o antro. Aqui, estou tentando botar o mouse aqui, pronto. Eu tirei o antro do estômago. Aqui é o duodeno, tá? É a alça aferente. Vem duodeno. Opa, cheguei no jejuno. Liguei meu jejuno ao estômago. Então, isso aqui é uma anastomose gastrojejunal. E aí, meu alimento desce pela alça eferente, tá? Aqui, a bile vem daqui, tá vendo? A bile é produzida, a bile sai na papila duodenal, que desemboca ali na segunda porção duodenal, que está aqui. Então, a bile vem, encontra uma anastomose grande, entra para o estômago, e aí, então, a gente vai ver por que o refluxo biliar pode gerar adenocarcinoma. Porque a ação detergente dos sais biliares, ela rompe a parede da mucosa, surge uma gastrite crônica atrófica. Opa, lembrou? Atrofia é fator de risco. Hipocloridria, leseia células parietais, não produz HCl. Proliferação de bactéria, é tudo que elas querem. Transforma nitratos em nitritos.
E aí a síntese disso são as nitrosaminas, que eu já falei, que são sabidamente carcinogênicas. E gastrite atrófica autoimune, uma doença autoimune, mas pelo nome gastrite atrófica vocês já sabem agora porque que é fator de risco para adenocarcinoma, tá bom? É uma doença que gera anticorpos contra a célula parietal e contra o fator intrínseco. Então, contra a célula parietal a gente tem a hipocloridria, contra o fator intrínseco, que é um fator necessário para a absorção da vitamina B12 lá no ilho terminal. Se eu não tenho isso, é um paciente que vai ter uma anemia megaloblástica por deficiência de B12, tá? Então, são pacientes que têm que fazer segmento para rastreio de câncer gástrico. O que a gente tem visto, né, acontecer de uma forma mundial? A gente vê que a incidência do câncer gástrico, do adenocarcinoma gástrico, distal, aquele do antro e do corpo distal, ali do corpo, está diminuindo, e os cânceres gástricos proximais, né, aqueles da cárdia, do fundo, estão aumentando. E por que será que isso está acontecendo? Será que eles têm uma patogênese diferente? E a resposta é sim, parece que sim, que eles têm uma patogênese diferente, tá? O adenocarcinoma proximal não vem daquela cascata de Pelayo Correia, tá? Aquela cascata de Pelayo Correia mais para os adenocarcinomas distais. Então, aqui é a região proximal do estômago, aqui é a cárdia e a junção do estômago com o esôfago. Esses são os chamados tumores da junção esôfago-gástrica, tá? Pegando a cárdia. Então, uma ilustração de uma endoscopia mostrando aqui a cárdia, aqui o aparelho, esse pretinho aqui é o aparelho de endoscopia. Eu tô dentro do paciente com o aparelho, eu faço uma manobra, que eu faço uma cambalhota com o aparelho e olho o estômago assim de baixo. Então, eu tô vendo a cárdia e aqui vocês estão vendo um tumor. Isso aqui é um tumor de cárdia, tá? O endoscopista que não faz essa manobra, ele nunca vai ver essa lesão. Porque essa lesão, quando a gente entra com o aparelho, a gente não vê, a gente só vê quando dá cambalhota com o aparelho, que é essa manobra de retrovisão. Pois bem, Luciano, o que a literatura está mostrando que é fator de risco para câncer gástrico câncer gástrico, adenocarcinoma gástrico proximal, né, o da cárdia? Parece que o refluxo gastroesofágico, quando ele é crônico, quando a gente não trata, aquele ácido vai lesando o esôfago, vai lesando o esôfago, vai lesando o esôfago, gera uma metaplasia no esôfago, não é? Aí vocês vão depois estudar esôfago de Barrett, gerando o esôfago de Barrett. O esôfago de Barrett é fator de risco para adenocarcinoma até do esôfago distal, tá certo? E a obesidade é fator de risco para que eu tenha refluxo e para que esse refluxo venha no futuro a desenvolver um esôfago de Barrett, porque aumenta a pressão intraabdominal, então favorece a doença do refluxo. Então, refluxo, Barrett e obesidade parece que são os fatores de risco aí para o câncer proximal, tá? O câncer da cárdia. Vamos para a patologia. Como eu falei, tipo histológico, tem o intestinal de Lauren e tem o difuso de Lauren. Isso vocês vão ter que saber, meio decoreba, mas eu vou tentar botar de forma mais fácil o entendimento. O intestinal é o mais frequente. Lembra lá dos fatores de risco do paciente com adenocarcinoma e da cascata de Pelayo Correia? São os fatores de risco para o adenocarcinoma intestinal, tá? Que é o mais frequente, ainda bem, porque ele tem um prognóstico melhor, tá? Uma mucosa semelhante ao intestino delgado, forma glândula, é mais frequente no antro. Homens são mais acometidos. A disseminação dele é hematogênica, então vocês vão ter que saber qual é a drenagem venosa do estômago. Porque se a disseminação é hematogênica, eu preciso saber para onde esse sangue vai levar a metástase, para eu saber quais são os principais focos de metástase do adenocarcinoma. E se eu entendo essa fisiopatogenia, eu sei pedir os exames adequados para rastrear metástase, tá? Ele é um tumor bem diferenciado que segue a cascata de Pelayo Correia. Só para ilustrar, aqui, a drenagem venosa do estômago, ela vai para a veia porta. Vai para a veia porta, passa pelo fígado. Então, foco de metástase do adenocarcinoma gástrico, fígado. Do fígado, vai para o pulmão e sistêmico. Então, vai metástase pulmonar. E depois que cai na corrente sanguínea,
cérebro, osso, né? Medula óssea. Mas os principais, sim, que a gente tem que pensar de cara é que vai para fazer metástase primeiro para o fígado, tá? E do fígado vai para o pulmão, tá certo? E dali para o resto do corpo. Aqui é só uma foto de um adenocarcinoma gástrico e só para vocês verem do tipo intestinal, no histopatológico, a lesão bem aqui, formação de glândula, uma estrutura bem mais organizada do que o difuso. O difuso, ele não é tão distal, ele é mais proximal, mas também ele é difuso, como o nome diz, então ele pode acometer toda a mucosa do estômago, ocupar todo o tubo gástrico, e é o que a gente chama de rinite plástica. Os pacientes são mais jovens, então esquece aqueles slides lá, daquele senhorzinho fumando, negro, porque normalmente são pacientes mais jovens, tá? Também é um pouco mais frequente em homem, mas é mais jovem. Tem associação com grupo sanguíneo tipo A positivo. Ele é um tumor indiferenciado, não forma glândula, é uma histologia completamente anárquica, com umas células bem típicas dele, que são chamadas células em anel de Sinnett. Anel de Sinnett é um tipo de anel, vou mostrar para vocês. A disseminação dele, ele é transmural, porque ele invade toda a camada do estômago, e ele é linfática, o outro é mais hematogênica, e ele não segue a cascata de Pellai e Corrêa. O que eu quero dizer com isso? Que o adenocarcinoma gástrico do tipo difuso, ele não segue aquela sequência. Estômago normal, gastrite crônica, gastrite atrófica, metaplasia, displasia, adenocarcinoma. O adenocarcinoma do tipo difuso, ele pode ir de uma mucosa normal, direto, para displasia e adenocarcinoma, tá certo? Então, só para vocês verem o que é um anel de Sinnett, é esse tipo de anel. Então, as células estão aqui com o núcleo todo para a beiradinha delas, parecendo um anel de Sinnett. Medicina tem dessas coisas, dessas analogias. E aqui a imagem endoscópica dos tumores difusos, porque isso que eu peguei umas fotos que são realmente difusos, é a rinite plástica, tá? Pega todo o tubo gástrico, a câmara gástrica. Macroscopicamente, como é que é a patologia? Macroscopicamente, a gente tem uma classificação para adenocarcinomas gástricos, que é a classificação de Bormann, tá? O Bormann 1, que é uma lesão poliploide ou vegetante bem delimitada, normalmente, quando a gente faz biópsia e manda para o histopatológico, é um tipo intestinal. Quando começa a ficar ulcerado, tá? E infiltrativo, aí a chance de ser difuso, ó, é 1000 vezes. Então, só para vocês entenderem a correlação da macroscopia com a histologia. Eu gosto de classificações que têm um interesse prognóstico e que alterem tratamento. Então, Bormann é uma classificação que me dá prognóstico. Então, eu acho uma classificação na medicina muito útil. Existem algumas classificações dentro da medicina que não tem valor prognóstico, não altera tratamento. Eu acho mais decoreba do que utilidade médica, mas Bormann é uma utilidade médica porque a gente entende que quanto menor o número do Bormann, maior a sobrevida do paciente. Então, Bormann 1, em 5 anos, o paciente sobrevive 40%, tá? Bormann 2, 35%. Bormann 3, 20%. E Bormann 4, menos de 10%, tá? Manifestações clínicas do adenocarcinoma gástrico. Eu coloquei a foto de uma mulher linda, super saudável, que vocês olham para ela e vocês só conseguem ver a perfeição, né? E do lado um homem completamente emagrecido, que você olha e é nítido a síndrome consumptiva dele. Os dois têm adenocarcinoma. Então, eu volto a dizer, é lobo em pele de cordeiro. Quem vê cara não vê estômago, a verdade é essa, né? Então, aquela mocinha, provavelmente ela tem um tumor precoce. E o que é tumor precoce? Quando eu falo tumor precoce, vai cair em prova, se não cair na prova que a Carla vai fazer, vai cair na residência, enfim, vai cair na vida. Tumor precoce, e quem for fazer gastro tem que saber isso. Tumor precoce é aquele tumor que ele acomete a mucosa e submucosa do estômago. Ou seja, ele pode acometer só a mucosa, ele pode acometer mucosa e submucosa. Então, é aquele que vai até a submucosa. Ó, independente se tem linfonodo acometido ou não. Eu só quero saber, para dizer se é precoce ou não, até onde invade a parede do estômago.
O estômago, ele tem ali o epitélio, né, a mucosa, embaixo tem a submucosa, embaixo tem a muscular e depois tem a serosa adventícia. Se eu pego aqui na mucosa ou submucosa, esses dois aqui são precoces. Todos esses aqui já são tumores avançados, tá bom? Essa é a classificação. Tumor precoce, então, qual é o sintoma que o paciente vai ter? Nenhum. Ele vai fazer uma endoscopia por qualquer outro motivo. Vai fazer endoscopia porque ele quer fazer uma cirurgia bariátrica, vai fazer uma endoscopia porque a mãe tem câncer gástrico, então ele é um fator de risco, ele quer rastrear, mas ele não tem sintoma, tá? Ele vai fazer a endoscopia porque ele tem sintomas dispépticos, ele tem uma dor epigástrica, um desconforto abdominal, uma distensão abdominal, uma plenitude, e aí quando você faz a endoscopia, você pode encontrar esse tumorzinho precoce e esse aqui, que ó, parece uma úlcera gástrica péptica clássica. Parece que é péptica, que é benigna, e quando você biopsia, vem lá adenocarcinoma. Então, o que eu quero falar para vocês, e agora é um conceito que vocês têm que carregar para a vida. Qualquer úlcera gástrica tem que ser biopsiada. Qualquer úlcera gástrica. Por quê? Porque é lobo em pele de cordeiro. Porque a úlcera gástrica, você acha que é péptica, você acha que é ali pelo HCl, pelo H. pylori, e já é um tumor. Então, não tem como saber, não tem como você olhar e dar certeza de que não é um adenocarcinoma. Lógico que quando você vê bordos irregulares e tem vários outros achados semiológicos dentro da endoscopia que te predizem que é um adenocarcinoma, mas você tem que sempre desconfiar que aquela úlcera bonitinha também pode ser um adenocarcinoma, tá bom? Então, é essa jovem eu vou fazer esse diagnóstico nela, tá? Agora, naquele senhorzinho emagrecido, eu vou encontrar isso aí. Perda ponderal, náusea, anorexia, pode ter disfagia se o tumor estiver obstruindo a saída do esôfago, a saída do piloro, não dá tanta disfagia. A saída do piloro dá mais vômitos, né? Porque a comida vai entrar, mas não vai conseguir sair do estômago, vai encher o estômago e o paciente vai vomitar. E vários outros sintomas. Eu posso ter sintoma decorrente da metástase, então o paciente já tem uma metástase hepática, várias metástases hepáticas, então já começa a ter disfunção hepática. O paciente pode ter metástase pulmonar, então o paciente com tosse, com hemoptise, tá certo? Síndromes paraneoplásicas são bem mais raras, adoram cobrar em prova, mas são bem mais raras de ver na prática clínica, tá? Sinal de Lesetrelar, essa ceratose seborreica aqui, que eu ilustrei na foto. Mas isso aí é mais decoreba para vocês aí para a prova, viu? O exame físico no precoce é inalterado, tá? Você vai fazer o exame físico daquela mulher linda e não vai encontrar nada. No tumor avançado, você vai encontrar sinais de consumo, sinais de síndrome consumptiva, sinais de qualquer câncer, né? Da maioria dos cânceres. Fora achados específicos, que pode ser uma massa palpável em epigastro, um fígado pétreo pelas metástases, tá certo? Alguma alteração na ausculta pulmonar. Você pode encontrar sinais clínicos de disseminação linfática, como sinal de Troisier, que é aquele linfonodo de Virchow, né, que é o supraclavicular esquerdo. Nódulo da irmã Maria José, que é metástase para os linfonodos periumbilicais, que já é peritônio, e aí é carcinomatose peritoneal, não tem mais cura para esse paciente. Prateleira de Blumer, que é quando você faz toque retal, toque vaginal, ali para você ver metástase peritoneal também no fundo de saco. Tumor de Krukenberg já é uma massa metastática no ovário, palpável, concomitante a um tumor gástrico, tá certo? O diagnóstico do adenocarcinoma, além do clínico presuntivo, o padrão ouro é a endoscopia, porque eu vejo a lesão e eu biopsio para histopatológico. Esse é o padrão ouro. Antigamente, na era onde endoscopia era de difícil acesso, a seriografia esôfago-estômago duodeno, que é nada mais é do que você dar bário para o paciente, e aí você tira vários raios-x seriados, e aí quando chega na parte do estômago, que é o que nos interessa para adenocarcinoma, você pode ver falha de preenchimento do contraste, do bário.
aqui. Então, aqui eu tenho um tumor, porque esse estômago era para estar todo branquinho aqui e não tá. Esse estômago aqui era para estar bem bonitão e não todo irregular e fino. Isso aqui já é uma linite plástica, já é um estômago tubular rígido, tá certo? Mas a gente não usa mais a CID para poder fazer diagnóstico de adenocarcinoma, tá? Hoje a gente usa endoscopia com biópsia. Bom, vai colocar isso na prova, tá? Ah, se quiser falar do CID, que o CID também pode ajudar no diagnóstico. Ajudar por quê? Porque a radiologia não me permite fazer a biópsia, tá? Então, como o diagnóstico ele é histopatológico, é a endoscopia o único exame complementar que me autoriza, né, a ver e biopsiar ao mesmo tempo. A ecoendoscopia ou ultrassom endoscópico é um aparelho de endoscopia diferente, né, que na pontinha dele tem um ultrassom, e eu encosto ali na lesão e eu vejo o quão profunda é essa lesão. Será que esse adenocarcinoma, ele tá só na mucosa? Tá na mucosa e submucosa? Será que ele já invadiu o muscular? Será que ele já foi para a serosa? Então eu encosto ali no tumor, ligo o meu ultrassom, penetra e eu consigo ver a profundidade. Então, ecoendoscopia para ver profundidade do tumor ali no local. Além disso, eu consigo ver linfonodos regionais, próximos à lesão. Eu não consigo ver linfonodos à distância, mas profundidade e linfonodos regionais, ali eu consigo ver com a ecoendoscopia. A maior utilidade da ecoendoscopia, na verdade, é para o tumor precoce, tá? Para aquele tumor que eu fiz endoscopia, achei que é precoce, faço a ecoendoscopia e me confirma que é precoce, tá? Que não passa da submucosa, independente de ter linfonodo ou não. Tá bom? Marcador tumoral para diagnóstico não tem valor nenhum, tá? Então coloquei aí para vocês não terem dúvida que não precisa pedir marcador tumoral para fazer diagnóstico de adenocarcinoma. Não entra nos exames diagnósticos, tá bom? Laparotomia, laparoscopia também são exames, são formas de eu estadiar o paciente e fazer o diagnóstico. Luciana, quando que eu vou fazer diagnóstico de adenocarcinoma através da cirurgia? Olha, se o paciente chegar perfurado, se o paciente chegar com uma perfuração enorme de sangramento, com peritonite, tá? E o cara vai direto para a cirurgia, o cirurgião abre e vê, opa, perfurou com adenocarcinoma, já fiz o diagnóstico, ele já biopsiou, tá? Fora isso, eu não preciso da cirurgia para fazer o diagnóstico. Entretanto, quando a gente lida com tumor, eu posso fazer todos os exames de imagem ultra power mega blaster, assim, tecnológicos, que sempre não vão ser 100% específicos, 100% sensíveis. Então, toda cirurgia oncológica, o estadiamento final é na cirurgia. Vamos supor, eu fiz um estadiamento de um câncer gástrico e falei, olha, tem 3 metástases hepáticas. O cirurgião vai lá, abre e encontra 5, porque as outras 2 eram tão pequenininhas que a tomografia não viu. Então, é isso que eu quero dizer, a cirurgia está ali vendo, né, coisas que às vezes o exame de imagem não pega. Mas eu consigo estadiar antes com os exames, passo para o cirurgião todo o estadiamento que eu fiz e falo, olha, esse paciente é estágio tal, tá bom? Ele, tá bom. Quando ele abre, na grande maioria das vezes, confere, tá? Mas muitas vezes ele vai virar para mim e falar assim, Luciana, então, lembra aquele paciente que você estadiou, deu tal? Então, o estágio é um pouquinho mais avançado, porque eu encontrei isso, 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 que o exame de imagem não viu. Isso que eu quero que vocês entendam. E para estadiar, é o TNM, eu tenho que ver o tumor, a profundidade do tumor, o N, que é de linfonodo, quantos linfonodos eu tenho acometido, e o M, que é metástase, se eu tenho metástase à distância, não tenho metástase à distância. Quais são os exames que eu peço para estadiar o T, o tumor? É a tomografia, é a ressonância e a ecoendoscopia. Então vamos lá, tomografia vê muito bem o tumor ali no local dele. Então, tomografia, eu vou pedir tomografia de abdômen total, que é abdômen superior e pelve, e tórax, tá? Então, pela TC de abdômen, pelve e tórax, eu vou ver o tumor, até onde ele invade, vou ver se tem metástase hepática, eu vou ver se tem metástase pulmonar. A ressonância entra nos casos onde a gente tem dúvida da lesão. Na maioria das vezes é quando eu tenho dúvida se aquela lesãozinha hepática, vamos supor, eu tenho um adenocarcinoma numa jovem, faço uma TC e encontro uma lesãozinha ali de 5 milímetros. Opa, será que isso é metástase?
Aí, na dúvida da TC, eu peço uma ressonância para poder olhar ali aquele nódulozinho no fígado, tá bom? E aí tira a dúvida, vai falar, não, aquilo ali é um cisto, aquilo ali é um hemangioma, aquilo ali é uma metástase. E a ecoendoscopia também vê a profundidade, mas a minha única utilidade é para os tumores precoces, para saber se eu vou conseguir tirar esse tumor pela endoscopia ou não. Porque pela endoscopia eu consigo tirar se ele tiver até a submucosa. Se ele invadir a muscular, eu já não posso mais tentar tirar esse tumor por endoscopia, eu já mando direto para o cirurgião. Então a ecoendoscopia, ela só tem um papel no estadiamento quando eu suponho que o tumor seja precoce, que aquela imagem na endoscopia seja uma imagem pequenininha, uma lesãozinha pequenininha, uma úlcera pequenininha, tá? Se for um brocotoma enorme, eu já sei que não é precoce, eu nem faço a ecoendoscopia. Vocês entendem isso, né? Agora, avaliando os nódulos, eu posso pedir tomografia, a ecoendoscopia só vai ver os nódulos locais, próximos à lesão, tá? E aí também vai ser importante no tratamento endoscópico, tá? Porque eu só posso tratar por endoscopia se ele for precoce. Mas é todo precoce que se trata pela endoscopia? Não. É o precoce que não tem linfonodo. Porque o precoce que tem linfonodo já vai para a cirurgia, entendeu? Então, a classificação de precoce e avançado, precoce é aquele que vai até a submucosa com ou sem linfonodo. Isso é a definição de tumor precoce. Agora, se esse precoce é tratável por endoscopia ou por cirurgia, vai depender se tem linfonodo ou não. Se é um precoce com linfonodo, é cirurgia. Se é um precoce sem linfonodo, eu posso tratar por endoscopia. E para pesquisar metástase à distância, eu também peço tomografia, posso pedir ressonância também para pedir. Na maioria das vezes, a TC de tórax, abdômen e pelve já me resolve o estadiamento do paciente sem eu precisar pedir ressonância. E aí, baseado nesses exames, eu jogo numa tabela, estadio o paciente e vejo se ele é um estágio melhor ou um estágio mais avançado, com mais chance de cura ou menos chance de cura, por qualquer que seja a forma que eu vá escolher para tratar. Os tumores precoces, como eu falei, eu posso tentar tirar por endoscopia. O nome da técnica é dissecção endoscópica de submucosa, ISD é o termo em inglês. E o ISD ele só pode ser feito, né, ele só vai ser curativo se eu tiro a lesão, mando para o histopatológico, às vezes eu tenho patologista em sala, e aí ele já olha no microscópio ali na sala do centro cirúrgico e fala, opa, tem linfonodo. Se tem linfonodo, o ISD não vai ser mais curativo. Já chamo o cirurgião e falo, colega, olha, entra aqui, vai ter que fazer uma gastrectomia, seja total ou parcial, enfim. Agora, se não tem acometimento angiolinfático, aí eu posso dizer que foi uma tentativa curativa, vou acompanhar esse paciente, muitos curam, tá? Então, vou voltar aqui, só para vocês verem aquela lesão vermelhinha aqui, discreta depressão, aí eu tenho um aparelho de endoscopia, que eu aperto um botãozinho e ele muda a imagem para mim, acentuando relevos e depressões. E aí eu aperto um outro botãozinho que faz uma magnificação de imagem e eu consigo ver a lesão muito de perto, os vasos, as reentrâncias, as vilosidades, tá bom? Isso tudo ajuda no diagnóstico endoscópio. E aí eu entro com o meu endoscópio, corto a minha lesão, tiro a minha lesão, mando para o patologista, a lesão saiu inteirinha, com margens livres aqui. Tratamento cirúrgico vai ser para aqueles pacientes que têm precoce, mas que têm linfonodo positivo, né? Então a endoscopia não vai ser mais curativa. Para os tumores avançados, qualquer um deles, desde que não sejam estágios muito avançados, porque eu não vou fazer mais uma cirurgia curativa, né? E o paciente já vai ser paliativo. Para eu operar, eu tenho que avaliar muitas coisas, como localização do tumor, profundidade, tamanho, multicentricidade, quer dizer, são vários focos de tumor. A classificação histológica de Lauren eu levo em consideração para saber qual tipo de cirurgia eu vou fazer, a macroscopia, qual tipo de cirurgia eu vou fazer, tá certo? E lógico, eu não posso ter metástase à distância. Se eu tiver metástase à distância, eu não vou fazer uma cirurgia. Então imagina, eu vou fazer uma gastrectomia total, que é uma cirurgia de alta mortalidade num paciente que está cheio de metástase hepática pulmonar. Pra quê? Sou doido, né? Eu não opero ninguém, né? Cirurgião, mas não tem cirurgião doido a esse ponto.
Então, o tratamento cirúrgico, ele vai depender também do tipo histológico e da localização. Então, é um tumor e do estadiamento do paciente, tá? De tudo. Mas só para mostrar para vocês o tipo de cirurgia. Se o tumor é distal, do tipo intestinal, que é o mais frequente e de melhor prognóstico, eu posso fazer uma gastrectomia subtotal com reconstrução AB2. Se o tumor é do terço médio do estômago, aí eu vou ver, ele está a quantos centímetros de distância da jegue, né, da junção esôfago-gástrica, ali da cárdia? Está a quantos centímetros? Ele está distante? 5 a 6 centímetros mais distante? Eu posso tentar salvar um pouquinho de estômago. Agora, se é um tumor que está mais perto, né, está a menos de 5, 6 centímetros, aí eu não salvo esse estômago e gastrectomia total. A tendência para os tumores médios é fazer a gastrectomia total, tá? Porque você tem mais complicação cirúrgica quando você tenta deixar um coto alto do estômago. Quando a neoplasia é no fundo, né, ela é proximal ali, aí você faz uma gastrectomia total também. Quando o tumor é da cárdia, aí além da gastrectomia total, eu tenho que tirar também um pouquinho do esôfago distal, tá? Porque normalmente a gente tem células neoplásicas que sobem. Então, por segurança e como toda cirurgia oncológica ela é radical, a gente tira tudo que a gente acha que pode estar acometido, né, na margem de segurança. Então, sai um pouco do esôfago do paciente. Então, um resuminho básico aí das indicações de gastrectomia total e da gastrectomia subtotal distal, que é para o tipo intestinal. Se eu tenho um tumor ali no antro, mas que o tipo histológico é difuso, mesmo que ele seja um distal, mas ele é difuso, é pior prognóstico. A chance de um difuso ter células em qualquer outra parte do estômago é grande. Não tem como eu garantir que não tem um pouquinho de célula neoplásica em alguma parte do estômago. Então, os pacientes com difuso, eles vão para gastrectomia total também. E eu vou tirar linfonodo do paciente, então vou fazer a cirurgia que eu tiver que fazer, mais linfadenectomia desse paciente, de algumas cadeias linfonodais, tá? Porque isso é o principal fator prognóstico de sobrevida dos pacientes. Se eu tenho linfonodo acometido, se eu não tenho linfonodo acometido, quantos linfonodos são acometidos, quantas cadeias. Então, eu tiro a lesão, tiro tudo ao redor da lesão que eu acho que possa estar acometido e tiro as cadeias linfonodais. Prevenção do câncer gástrico é você lembrar lá da cascata de Pillay e Correia e tentar tirar tudo que é modificável do paciente, tá? Erradicar H. pylori, parar de beber, parar de fumar, emagrecer. E fazer vigilância endoscópica para pacientes que foram operados, que tem gastrectomia parcial, porque a gastrectomia parcial tem refluxo de bile ali, e aí na reconstrução AB2, então eu tenho que vigiar esse paciente também. Quimio e rádio eu posso fazer para os pacientes, normalmente são os pacientes de alto risco cirúrgico ou os pacientes que não têm mais condição cirúrgica, que são paliativos. Eu vou tentar melhorar um pouco a qualidade desse paciente, vou dar algum pouco de sobrevida para ele, mas realmente não é mais curativo. Agora, a gente vai falar um pouquinho de linfoma malte, que corresponde a 3 a 5% dos tumores gástricos primários, tá? O linfoma gástrico, ele pode ter várias apresentações endoscópicas. Mostrei aqui para você, estou mostrando aqui para vocês, uma discreta depressãozinha, como uma lesão mais ulcerada, maior. Eles são raros, né? Correspondem a 10% de todos os linfomas. 50% dos linfomas que dão no estômago são malte, que é aquele tumor linfóide associado à mucosa. Isso quer dizer, né? São 50%, então, são esses tumores de origem na zona marginal ali dos folículos linfóides, né? E 90% dos linfomas malte tem associação com H. pylori. Então, H. pylori, além de ser fator de risco para o adeno, é fator de risco para o linfoma gástrico também. O linfoma malte, ele é indolente, normalmente é de crescimento lento, normalmente tem grande chance de cura, tá? E existem outros tipos de linfoma gástrico também mais agressivos, mas o mais comum é o malte, que vai ser o enfoque da aula, quando eu falar de linfoma. Ele é um linfoma não Hodgkin, extranodal porque não está no linfonodo, está no órgão
não considerado hematopoético, né? Então, é um tumor extranodal, no estômago, tá? Que advém ali dos linfócitos B, e o estômago é o sítio mais comum, correspondendo a 68 a 75% de todos os linfomas do trato gastrointestinal, e eles costumam ser indolentes de baixo grau. Idosos, população branca, discreta predominância em homens, tá? E aí eu trouxe para vocês uma coisa muito legal, que eu sei que vocês amam, que é uma aula de imunologia, tá? Para vocês entenderem por que o H. pylori causa, no final de toda essa cascata que envolve linfócito T, CD4, linfócito B, radicais livres, mutações, uma transformação maligna. Eu sei que vocês adoram isso, eu sei que vocês estão adorando, que vocês vão estudar muito isso. Então, eu tentei simplificar para que vocês não me matem. Então, os fatores de risco para linfoma gástrico, eles podem ser, principal, 90%, é H. pylori. Mas pode ser vírus, HIV, tá? Pode ser uma doença autoimune, como síndrome de Sjögren, lúpus, tireoidite Hashimoto. Como o H. pylori é o mais comum, 90%, eu vou falar da patogenia do H. pylori. Então, essa sequência de setas é para o H. pylori, porque o vírus vai causar o linfoma de uma outra forma. As doenças autoimunes vão causar o linfoma de uma outra forma. Então, eu vou passar para vocês aí o do H. pylori. O H. pylori, ele gera um estímulo crônico, né, do sistema imune. E aí, isso vai levar a uma gastrite crônica, com surgimento de tecido linfóide, e o estômago não é um órgão com tecido linfóide organizado, tá bom? O intestino mas o estômago não. E aí, em algum momento, eu vou ter mutações de células B e mutações cromossômicas que vão gerar nessa mucosa que está com gastrite crônica e que surgiu aí um tecido linfóide que não era para estar, o linfoma, tá bom? Então, simplifiquei a vida de vocês. Apresentação clínica do linfoma: sintoma de refluxo, dor epigástrica, anorexia, perda ponderal, sinais de complicação, o tumor pode sangrar, pode perfurar. Então, a manifestação clínica é variável, né? Vai do assintomático até as complicações. O mais comum é que o paciente sinta dor e perda de apetite, anorexia, tá? Sintomas B, como febre, sudorese noturna e perda ponderal, 12%. Só que no caso do linfoma gástrico, parece que a perda ponderal não é pelo sintoma B, é mesmo pelo acometimento da mucosa gástrica, tá? Então, os sintomas B do linfoma malte acaba que é a febre e a sudorese noturna, porque a perda de peso pode ser explicada de outra forma que não pelo sintoma B. Mas, só para vocês saberem o que são sintomas B: perda ponderal, febre, sudorese noturna. O exame físico, ele é inalterado, na maioria dos casos, ou ele pode ter uma massa palpável, linfadenomegalia generalizada, parece o adenocarcinoma, né? O laboratório é normal, ou pode ter uma anemia, um VHS aumentado, um LDH aumentado, pode ter uma gamopatia monoclonal nos casos de tumores muito avançados, que acometem medula óssea, né? O diagnóstico também é pela endoscopia com biópsia, e aí eu vou pegar essa biópsia e vou mandar para o laboratório para pesquisa de histologia, né, e imunohistoquímica, e também para pesquisa do H. pylori, já que 90% dos maltes tem como fator de risco o H. pylori. E nos casos de perfuração e ou obstrução intestinal, eu vou acabar fazendo o diagnóstico pela cirurgia, porque é o paciente que vai chegar na emergência com indicação de cirurgia de urgência. Então, o cirurgião vai abrir, vai olhar e vai tirar, vai mandar para biópsia, e aí eu vou saber que aquilo era um linfoma, tá? Ele não precisou fazer endoscopia, porque ele entrou já numa emergência. E quais são os achados na endoscopia, então, tá? Eu posso ter uma discreta erosão ou ulceração com enantema ao redor. Isso aqui, gente, facilmente pode ser, pode passar batido aí pela endoscopia. Então, tem que ter muita atenção. É um exame que tem que ser muito minucioso, tá certo? Ou pode ser essa lesão grande aí, polipoide. Ou pode ser essa ulceração com cara de úlcera gástrica péptica, daquela benigna, igual a adenocarcinoma. O linfoma pode fazer igualzinho. Então, mais uma vez, toda úlcera gástrica deve ser biopsiada. Toda, tá bom?
Eu posso ter uma mucosa gástrica cheia de nodosidade, né, de nodularidade ou nodosidade. Ou eu posso ter um espessamento difuso das pregas gástricas, isso tudo pode ser linfoma, tá? Mandei para o histopatológico, 90% vai ser linfoma de algum desses dois tipos aí. Malte, que é o mais comum, 50% aí, mas eu também posso ter difuso de grandes células B, que é mais agressivo. Mas o malte realmente é o mais comum, tá? E aí eu vou estadiar esse paciente, eu vou ver se esse linfoma está localizado no estômago, se ele já está avançando para órgãos adjacentes, se eu já tenho linfonodos tumorais à distância. E aí eu vou pedir exames para esse paciente, para estadiar, para eu saber quem é o paciente que eu estou lidando, se ele tem chances, grandes chances de cura, poucas chances de cura, se ele vai para um tratamento curativo, se ele vai para um tratamento paliativo. E aí, o PET scan, que é um exame que ele é bom para linfonodos ávidos por glicose, né? A gente injeta no paciente o FDG, que é o fluorodeoxiglicose, e aí aqueles tumores ávidos, aqueles linfonodos ávidos pela glicose, vão captar, eu faço a tomografia no paciente ao mesmo tempo e vai brilhar. O malte, ele é um tumor que não é ávido, tá? Ah, Luciana, então por que você está falando do PET scan para o malte? Porque, peraí, malte, na maioria das vezes, é indolente, mas ele pode ter transformação maligna, tá? E aí, quando ele tem transformação maligna, ele fica muito agressivo e dispara metástase. E aí, o PET scan, nos casos de malte com transformação maligna, vai ter importância no estadiamento. Tomografia de tórax, abdômen e pelve, também para avaliar a extensão da lesão e metástase à distância, tá? Igual lá no adenocarcinoma. E a ecoendoscopia vai avaliar a profundidade da lesão e linfonodo regional, para eu saber, porque muitas vezes o linfoma também ele mimetiza uma úlcera, um adenocarcinoma. Às vezes é difícil na endoscopia a gente saber se a gente está diante de um adenocarcinoma ou de um linfoma, tá? Às vezes a imagem é de uma úlcera igualzinha para os dois. Tanto que diagnóstico diferencial de úlcera gástrica é úlcera péptica, adeno e linfoma. O tratamento vai ser baseado naquele quadro que eu passei do estadiamento de Lugano. O estadiamento 1 e 2 é uma doença mais limitada. E como 90% é causado pelo H. pylori, eu busco a bactéria. Então, eu vou fazer endoscopia e vou pesquisar a bactéria. Veio negativo, eu vou desconfiar e eu ainda vou correr atrás, através de exame de fezes, com antígeno fecal para pesquisar a bactéria H. pylori, através de sorologia, através do teste respiratório com a ureia marcada, eu vou correr atrás do H. pylori, porque muitas vezes ele pode não vir ali naquela biópsia, tá? Na doença avançada, eu vou fazer quimioterapia, imunobiológico, mas já num tratamento mais paliativo, e a cirurgia ela fica reservada para os casos de complicação, como perfuração, sangramento, obstrução. Tá bom? Eu traduzi, na verdade, uma tabela do UpToDate de linfoma malte, e onde eu coloco que o estágio 1 e 2, né, que são os estágios limitados, eu pesquiso H. pylori. Se vier negativa, e aí eu fui atrás do H. pylori, mesmo assim veio negativo, aí eu avalio, né? Se a lesão pode ser completamente irradiada, né, com radioterapia ou não, se puder, aí a gente vai irradiar. Caso venha positivo para H. pylori, a gente vai erradicar o H. pylori. Fiz tratamento lá com antibiótico e tal, erradiquei, foi bem sucedido. Vou ficar acompanhando com endoscopia esse paciente para saber se esse tumor vai voltar ou não. Se voltar, aí eu vejo se ele pode ser irradiado. Se eu tratar o H. pylori, persistir, retratei, persistiu, aí eu vejo se eu posso irradiar o paciente também. Se a lesão tiver indicação de ser irradiada, né, aí o paciente pode ter chance de cura, e aí eu vou ficar acompanhando ele com endoscopia, qualquer sinal de progressão ou persistência da lesão, eu já penso no tratamento sistêmico, com quimioterapia, com ou sem rituximab, enfim. Só para vocês entenderem mais ou menos como que a gente segue aí o tratamento do linfoma. E por último, e é bem rapidinho, já estou terminando, tumor estromal GIST é 1% muito, muito, muito raro. Se linfoma já é, GIST é mais ainda, tá? O GIST é um termo em inglês de Gastrointestinal
stromal tumors. Eu estava esperando esse slide para poder dar uma gastada no meu inglês. Então, gastrointestinal stromal tumors. O GIST, ele é um tumor de origem no tecido mesenquimal. Luciana, não lembro mais o que é isso, para estudar, tá? Mas, de qualquer forma, eu quero que vocês saibam que não é um tumor do epitélio. Não é daquela primeira camada ali do estômago. Então, diferente do adenocarcinoma. O adenocarcinoma começa a lesão ali no epitélio, tá? Então, eu entrei no endoscópio, com o endoscópio eu vou ver ali aquela ferida. O GIST, ele começa em camadas mais embaixo, mais abaixo, né? Nas células mesenquimais. Então, eu posso entrar na endoscopia, ter um GIST pequenininho, mas como está dentro da parede do estômago, eu não vou ver. Conforme ele for crescendo, eu entro com o endoscópio e eu vou começar a ver uma área de abaulamento, mas recoberta por um epitélio normal, porque a doença não está no epitélio. Se a doença invadir epitélio, erodir, aí eu vou ver. Mas fora isso, é como se estivesse vendo isso aqui assim, ó. Entendeu? É uma lesão por baixo do epitélio. O GIST a gente também chama de um dos tumores subepiteliais do estômago, tá? É o local mais comum dos tumores estromais do trato gastrointestinal é o estômago, tá? Pacientes idosos também são fatores de risco para o GIST. Eles têm origem nas células mesenquimais, células de Cajal, tá? As células de Cajal, elas são os marcapassos gástricos, aqueles responsáveis pela motilidade, tá? Quando eu tenho, por algum motivo, uma alteração genética nessas células de Cajal, eu começo a ter formação de tumores mesenquimais, que o principal é o GIST, tá? Então, o GIST e as células de Cajal demonstram estruturas muito semelhantes, tá? Tanto morfológicas quanto imunofenotípicas. E aí o que vocês talvez precisem saber, não sei se vai cair em prova, mas é que tanto um quanto o outro tem expressão para o receptor KIT, que é o CD117, a mesma coisa, e para o receptor CD34. E eu tenho certeza que vocês estão muito interessados em saber o que é o KIT, né? Que o assunto é muito maneiro. Então, eu vou tentar também dar mais uma colher de chá aí para vocês. Coloquei esse gráfico onde eu tenho as duas principais mutações do GIST. Ou eu tenho mutação no gene do KIT, que o KIT é o receptor transmembrana da tirosina quinase, ou eu tenho a mutação no PDG-FRA, eu vou falar PDG que fica mais fácil. 80 a 95% dos GISTs tem mutação do KIT, tá? Então, é a principal mutação. 5% vai ter mutação do PDG. Ah, mas para quê? Qual a importância dessas mutações? Deixa eu voltar. Essas mutações, elas ativam vias que resultam na proliferação celular, fazendo com que haja um crescimento aberrante do tecido e também inibe a apoptose. Então, eu cresço desenfreadamente, não tenho morte celular programada e isso vai me gerar uma neoplasia, tá? No caso, o GIST. Menos de 5 a 10% não vai ter essas mutações que eu citei, tá? Então, a maioria vai ter essas mutações. Então, é isso, gente. Eu tenho um GIST que começou a proliferar ali e ele tem um comportamento variável, da mesma forma que ele pode ser indolente e demorar anos para crescer. Eu posso ter um GIST que, assim que eu faço o diagnóstico, ele já é metastático, tá? Então, não tem como eu saber como que esse GIST vai se comportar. É lógico que eu tenho alguns sinais histológicos e macroscópicos que predizem a agressividade, como tamanho, índice de mitótico, tudo mais, mas de uma forma mais simples, é um comportamento variável, tá? Ele pode ser tanto indolente quanto metastático. E essa é a imagem que a gente vê na endoscopia. Vocês estão vendo? É um abaulamento, mas a mucosa em cima está íntegra. É um abaulamento, mas a mucosa está íntegra. O GIST, ele gosta muito dessa localização aqui, do fundo gástrico. Então, toda vez que eu vejo uma lesão desse tipo aqui, no fundo gástrico, e aqui é uma retrovisão, é aquela manobra que eu fico de cambalhota, esse pretinho aqui é o aparelho de endoscopia, aqui é a cárdia, bem coladinha no aparelho, e aqui é o tumor GIST, que é um tumor subepitelial. Ele vem do mesênquima, tá? Não é epitelial. Então, ele está recoberto com epitélio normal. Se esse GIST crescer,
ele pode invadir ali o epitélio, a vascularização pode não dar conta do crescimento e sangrar, e aí eu posso, então, ter uma ulceração aqui, tá? É um giste erodido. Manifestação clínica depende do tamanho. Ele pode ser completamente assintomático, como ele pode gerar uma obstrução intestinal, um sangramento, uma torção do estômago, tá? Uma pseudoacalásia, o paciente tem um tumorzão aqui no fundo que obstrui ali a jegue. Você engole e vomita, você acha que pode ser uma acalásia, quando você entra com a endoscopia, você olha, opa, não é uma acalásia, é um tumor, tá? O diagnóstico, a endoscopia sugere o GIST. Sugere por quê, gente? Porque eu tô olhando essa lesão ela é mais profunda, ela não tá no epitélio. A pinça de biópsia do endoscopista, ele pega epitélio. Então, a chance de eu biopsiar isso e não encontrar nada é enorme. Mas o olhar clínico do endoscopista vai falar, olha, eu acho que isso é um GIST. Qual é o exame que eu tenho para poder ver a profundidade desse tumor? Ah, você pode falar tomografia, é verdade. Tomografia vai ver. Só que o ultrassom endoscópico não tem radiação. Então é melhor, né? Ah, Luciana, mas eu não tenho ultrassom endoscópico. Então você vai para tomografia, tá? E aí o ultrassom endoscópico, ele vai avaliar a origem do tumor pelas camadas. É um tumor que tem ali origem na camada muscular. E aí o ultrassom ele consegue delimitar exatamente de qual camada da parede do estômago o tumor está saindo, consegue biopsiar, consegue mandar para histopatologia citoquímica, imunohistoquímica, e aí a gente vai ter aqueles marcadores e vai vir lá o diagnóstico do patologista compatível com GIST. O estadiamento eu também tenho que ver. É um tumor localizado, está avançado, já tem metástase, então não foge, gente. É uma tomografia de abdômen, vou fazer contraste oral e venoso nesse paciente para ver a extensão da doença, para planejar meu tratamento, para avaliar a resposta ao tratamento depois, tá? Que eu escolher qual tratamento eu vou fazer para ele. Químio e rádio é pouco eficaz. Cirurgia é para as doenças que são passíveis de ressecção, mas eu tenho que saber que tem um alto índice de recidiva. E existem alguns remédios, né, orais, que é o Glivec, né, que é o imatinib, que eu dou para o paciente e são inibidores seletivos aí da KIT, do PDG, e fica aí restrito para os pacientes que são GIST ressecável, GIST metastático ou GIST recidivante. Tá? Então, tem um remedinho que eu vou dar para o paciente e vou tentar aí aumentar a sobrevida dele normalmente em 2 anos. Tá? Eu não vou curar, mas eu vou aumentar a sobrevida dele. Muito bem? Então, isso que eu quero mostrar para vocês, o GIST ele pode ser tanto microgiste indolente, como ele pode ser metastático, com o advento do imatinib nos casos irressecáveis, metastáticos, que eu não vou mais operar, eu posso tentar essa droga para aumentar um pouco a sobrevida do paciente, mas não é curativa. E é isso, pessoal. Agradeço a atenção de todos vocês, agradeço o convite mais uma vez da professora Carla, para que eu venha aqui, mesmo que à distância, ensinar um pouquinho do que eu sei. E qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem mandar e-mail aí para luciana.vanderstem@outlook.com, eu respondo. Vocês podem me encontrar aí pela cidade, na clínica CDA, que fica ali naquele edifício Atrium, tá? Pode passar lá para tomar um café, se precisar de uma endoscopia, de uma consulta de gastro. Eu atendo na cidade também. E é isso. Se gostou, dê seu like, ative o sininho. Mentira, não tem nada disso, tá? Um beijo a todos. Tchau, tchau.